Amém. Tiago 5, a partir do versículo 13. Está entre vós alguém sofrendo? Faça uma oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica ou a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém? Querido, nós como igreja, e aproveitando assim a vigília que está acontecendo, nós como igreja, nós negligenciamos muito essa pequena palavra chamada oração. A oração para o cristão deveria ser o seu fôlego de vida. A oração para nós tem que ser aquilo que nos mantém de pé, aquilo que nos motiva, aquilo que nos levanta, aquilo que, de certa maneira, faz com que a nossa alma se aquiete. Obviamente o Espírito Santo faz todas essas coisas, mas a oração é a chave para nós desligarmos a nossa vida natural e ligarmos o nosso homem espiritual. Diga assim: eu sou homem, eu tenho carne, porém sou um ser espiritual. Isso basta, querido. Porque vão ter momentos nas nossas vidas que a doença vai nos alcançar, o dia mau vai nos alcançar, a depressão vai bater na nossa porta, a frustração vai vir sobre nós, e as questões naturais, elas não vão ser suficientes para sanar as nossas necessidades. Hoje eu estava lendo algumas matérias na internet sobre milionários que decidiram viver de maneira simples. E eu comecei a ler sobre a vida daquele ator de Hollywood, aquele Keanu Reeves, que fez o filme Matrix, Constantino e outros filmes. E através de um censo deles, eles acreditam que ele arrecadou mais de 260 milhões de dólares. Mas que num determinado momento da vida dele, enquanto ele era jovem, ele namorava uma moça que engravidou, e quando seu filho completou 2 anos de idade, esse filho veio a falecer. E não bastasse a perda do seu filho, algum tempo depois a sua namorada adoeceu e também faleceu. E depois disso ele começou a fazer algumas coisas diferentes na vida dele. Ele saiu de uma grande mansão e foi para um apartamento muito pequeno. Ele passou a andar de metrô pela cidade. Ele fez algumas loucuras, como ir para a rua e morar alguns dias na rua disfarçado, para entender como que era a vida de um morador de rua. Ele abdicou do seu aniversário em meio a parentes para ir passar o seu aniversário com amigos na rua e em alguns bairros da cidade. Querido, isso para mim é uma prova viva de que nem toda riqueza poderá suprir as nossas necessidades, emocionais ou naturais. Vai chegar um dia nas nossas vidas que você vai entender, vai a cabeça sobre o travesseiro e vai falar assim: eu estou muito feliz, porque eu tive inúmeras conquistas. Mas também vai chegar o dia que você vai colocar a sua cabeça no travesseiro e vai falar: eu tive muitas conquistas, mas mesmo assim eu não me sinto um ser completo. Isso é um fato, querido. Porque o único que pode preencher o nosso vazio, o único que pode nos completar é Cristo. O único que pode sanar e pode solucionar os nossos problemas, os nossos devaneios, as nossas loucuras é Jesus. O único que pode acalmar nossa alma nos momentos de maior aflição e nos momentos de maior êxtase é Jesus. Aquele que quando você está aqui, emocionalmente ele te faz abaixar um pouquinho, porque ele sabe que você não pode extrapolar. E aquele que quando você está muito lá embaixo, ele te levanta um pouco, ele sabe que não pode permanecer daquela maneira. Só que nós negligenciamos o principal. O principal não é o culto, querido. O principal
não é o louvor. O principal não é o jejum. O principal na vida de um cristão é a oração. Existem homens do outro lado do mundo que não têm acesso à totalidade da Bíblia, mas eles conhecem um pouco e ainda assim oram muito. E é a oração que os mantém de pé. É a oração. Por isso Jesus insistiu com os seus discípulos em orar. Vamos até ali orar. Vocês não conseguem aguentar uma só hora enquanto eu oro, ou vocês não conseguem orar por uma hora sequer. Por isso da insistência da oração. Por isso ele insistiu em ensiná-los a orar. Por isso ele fez uma oração que é conhecida como oração intercessória. E pediu para o Pai fazer do homens com uns aos outros, se transformarem em um, assim como ele é um com o Pai. Por isso Jesus insistiu tanto no princípio da oração. E os evangelhos eles trazem inúmeras citações sobre isso. Mas em Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 13, o versículo 13 ele fala sobre uma oração que nos acalma. Veja aí comigo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. A Bíblia é bem clara: se alguém está alegre, cante louvores, celebre em favor daquele que está alegre. Mas se alguém entre vós estiver sofrendo, faça uma oração, ofereça algo que pode acalmar o coração daquela pessoa. A oração nos acalma, querido. A oração traz paz. Use dessa estratégia se você estiver em um ambiente que parece um ambiente desorganizado, com pessoas discutindo ou pessoas tristes. Ofereça uma oração. Se alguém perto de você estiver sofrendo pelo pecado, ofereça uma oração. Vá nos lugares que a atmosfera é totalmente sombria e promova uma oração. A oração, ela gera calma. A oração, ela traz paz. A oração faz com que a atmosfera transforme, mude completamente. Mude completamente. Uma coisa é você estar em uma casa de luto, aonde só o choro impera, e ficar calado, chorando junto com aquelas pessoas. A segunda situação é você estar na mesma casa, em luto, e não ceder a sua vida ao choro, mas sim promover a oração. Repita assim comigo: a oração acalma. Isso, querida, a oração nos acalma. Eu já contei aqui para vocês algumas vezes. Uma das noites mais difíceis para mim aqui em João Pinheiro foi quando eu sofri aquele assalto, que eles roubaram na minha casa. E eu lembro que depois que levaram as coisas, eu me senti tão cabisbaixo, tão para baixo, tão assim, vencido. E minha filha dormindo na cama comigo, mas a minha esposa, os pastores já tinham dado suporte, a igreja já tinha dado suporte, mas ainda assim eu estava muito abatido. E eu fui para a palavra. E depois da palavra eu fui para a oração. E após aquilo eu fui dormir, querido. Porque eu acalmei. Porque existe alguém que pode te acalmar. Eu falo por experiência própria. Essa semana eu vivi uma frustração na minha vida. Por que o Senhor está fazendo isso? E durante a minha oração, Ele sempre vence, amém, querido?
a única coisa que vem na minha cabeça é que Ele é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Eu tenho que aceitar a vontade dEle. Eu tenho que aceitar o tempo. Porque é um tempo para todas as coisas. Eu queria colher antes do tempo. E não é assim que funciona. Então eu cheguei no estágio de acalmar. Abaixa um pouquinho aí, pastor Leandro, por favor. De ficar calmo. Quem aí toma Rivotril para dormir? Levanta a mão. Pode levantar, não fica com vergonha não, gente. Sempre tem alguém que toma esse tipo de remédio. Não levanta então não, guarda só para você. Não tome mais o Rivotril, a não ser que seja uma recomendação médica. Senão o Pedro vai brigar comigo ali. Se você precisar do Rivotril e for algo médico, tome. Se não for, comece a orar. Mude os hábitos. Se a palavra ela nos garante que a oração acalma, a oração vai te acalmar. Buscar ao Senhor vai te acalmar. Mas vamos ver a parte B do versículo. Ela fala o seguinte: se alguém estiver alegre, cante louvores. Veja que a parte A fala o seguinte: se alguém estiver sofrendo, ore. Se alguém estiver alegre, cante louvores. Então, antes do sofrimento, eu entro com o meu remedinho da oração. E se depois a alegria for promovida, eu começo a cantar louvores a Deus. A oração nos conduz à alegria. A calma nos conduz à alegria. Quer um exemplo bíblico da calma nos conduzir à alegria? Imagina só Jesus, quando eles estavam atravessando o mar, aquela tempestade agitando o barco de um lado para o outro, e os discípulos desesperados acordaram o mestre e falaram: mestre, a tempestade, o mar. E a Bíblia fala que Jesus foi lá e deu ordem ao mar e deu ordem aos ventos, e houve uma calmaria. Eles estavam sofrendo porque o barco estava quase à deriva, mas depois da calmaria, eu acredito que muita gente ficou sorrindo, amém, querido, dentro daquele barco. Não era lugar mais para choro, porque houve calmaria. O barco não ia afundar mais. A oração, ela pode promover isso na nossa vida. É muito bom, eu não sei você, mas é muito bom ver Deus ouvindo as nossas orações, amém? É muito bom ter uma resposta, principalmente quando é uma resposta estilo flash, né? É muito bom quando você ora pela manhã e quando você chega na hora do almoço, aquela resposta vem até a sua mão. E é muito bom também quando você passa anos a fim em oração e a resposta vem à sua porta. Eu fico tão feliz quando eu escuto testemunhos de pessoas que dizem o seguinte: eu orei 7 anos pelo meu marido, e o meu marido aceitou Jesus. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma mãe falar o seguinte: eu orei 2, 3, 4, 5 anos pelo meu filho, e o meu filho se reconciliou com Deus, e vice-versa. Porque isso não é só a prova do amor de Deus, é a prova do poder da oração. Do poder da oração. Talvez você está passando uma luta na sua vida e não sabe por quê, e o motivo está aí na sua cara. Você não ora. Você vai dormir para ver se o problema desaparece, querido. Ele não vai desaparecer. O dia vai amanhecer e o problema de repente vai estar ali novamente. Quantas pessoas que tentam esconder sua mágoa na bebida? Quantas pessoas tentam superar uma traição com outra traição, querido? Isso não vai te ajudar a superar. O que você precisa é orar, colocar o seu joelho para funcionar, ativar uma atmosfera nova na sua vida, na sua casa, uma atmosfera promovida através da oração, através da mudança de mente, através da mudança de mente. Nós fazemos aula de inglês com a Bárbara, fazendo até um merchan, e a Bárbara sempre faz algumas perguntas na aula de inglês. E na minha sala é uma sala convertida. Sou eu, pastor Denner, pastor Leandro, tem a Isabela, o Luiz Felipe. E as nossas respostas são, geralmente as perguntas são: quando você está passando algum problema, quem você procura? Quando não, a resposta não é a minha mãe,
a gente sempre responde Jesus. O que você gosta de fazer quando você está passando algum problema? Orar. E querido, não é algo para parecer, e às vezes dá a impressão até que é brincadeira, mas não é, é porque é a verdade. Você quer entender como está a sua vida espiritual? Quando as maiores conquistas acontecem na sua vida, para quem que você liga primeiro? Para Deus ou para os homens? Quando as maiores derrotas batem na sua porta, você corre atrás de quem? Quem é o seu socorro? Deus ou os homens? Se a sua resposta em ambas as perguntas sempre foi oração, sua vida espiritual está bem. Agora, se depois da conquista, a primeira pessoa que você procura é seu pai, sua mãe, sua namorada, seu esposo, tem alguma coisa errada, querido, porque a primeira pessoa que nós temos que procurar é o Senhor. Senhor, eu estou aqui de joelhos te agradecendo por essa porta que o Senhor abriu. Senhor, eu estou aqui de joelhos porque essa porta se fechou, mas eu quero te agradecer da mesma maneira. A oração, ela acalma, ela nos leva à alegria, e nós devemos cantar alegremente. Mas o que mais que a oração pode promover na nossa vida? Olha o versículo 14 aí desse texto. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Pastor, agora ficou difícil, porque então quer dizer que se tiver alguém doente, eu vou ter que chamar o presbítero. Você pode chamar o presbítero, e até o presbítero chegar na sua casa, você começa a orar, amém? Não espera o presbítero não, porque às vezes o presbítero está longe, às vezes o pastor está longe, querido. Não subestime quem você é na presença de Deus. A oração, ela promove a cura. A oração, quando você ativa a oração com a sua fé, ela promove cura. Nós estamos vivendo isso diariamente, querido. É muito bom a gente ver a oração tendo seu efeito através da cura. Eu fiz uma oração muitos anos atrás e falei o seguinte: Deus, começo da minha conversão, eu quero experimentar tudo que Jesus experimentou. Me leva em todos os lugares. Eu já orei para Ele apartar de minhas cálices, sabe, querido? Que eu não estou querendo algumas coisas que Jesus viveu, não. Mas eu pedi um dia. E eu lembro do primeiro Natal, no meu primeiro Natal como cristão, eu trabalhava na Ousadia Boutique, já era tarde da noite, de vendedor. E meu pai me ligando, falou o seguinte: nós só vamos cear, só vai ter a ceia de Natal na hora que você chegar. E umas 10 horas da noite peguei minha bicicleta, desci para a casa dos meus avós. E na hora que eu cheguei lá, era uma noite de festa, uma noite de Natal, mas eu tinha quase um ano de convertido. E eu tinha um primo de uns 2, 3 anos de idade, acho que é isso mais ou menos. Ele estava muito doente. Já havia uns 2 dias que o menino não alimentava, ia para o hospital, só tomava soro. Ele estava muito branco, muito pálido, e com o lábiozinho dele, eu lembro como se fosse hoje, todo roxo. E na hora que eu fui chegando, meu pai deu um grito na ceia de Natal: Nelson, faz uma oração para o seu primo. E eu fui desafiado, uma das primeiras vezes na minha vida que eu fui desafiado a orar, querido, no meio de pessoas. E a Bíblia está falando: você vai impor as mãos, você vai ir sobre o mundo, por todo mundo, você vai fazer discípulos, você vai pôr a mão sobre os enfermos, e eles vão ser o quê? Curados. Então eu precisei de ousadia. A mãe dele veio com ele para próximo de mim, e eu lembro como se fosse hoje, eu tremendo igual uma vara verde, aquele novo convertido, né, querido? Coloquei a mão na cabeça dele, fechei o olho, para não ver se o povo estava rindo, né? Porque a fé abala rápido, o novo convertido. Se ele vê alguém rindo da oração, misericórdia, é pior que o diabo. Eu coloquei a mão e eu comecei a orar, e eu comecei a pedir, e eu era um pouco mais pentecostal, comecei a fazer uma oração mais forte, né, pastor? Como se existisse. E na hora que eu abri os olhos, querido, foi algo tão lindo, porque eu percebi que o meu primo, ele já estava mais coradinho, a boca dele começou a mudar de cor. De repente eu já vi ele querendo ensaiar comer alguma coisa. No final da noite ele já estava alimentando, e o pessoal falando que a oração tinha funcionado. E de repente outro parente chama: estou precisando de uma oração para isso e isso, você ora para mim. E a atmosfera mudou. A oração trouxe calmaria,
Após a calmaria houve alegria e também houve o outro sinal, que é a cura. Você precisa ser usado. Como você está reagindo, querido, no seu dia a dia, quando você encontra alguém enfermo? Isso são práticas espirituais que aumentam a nossa fé. A oração pelo enfermo é algo que aumenta a nossa fé. É algo que faz com que a gente saia do comodismo e seja transportado para uma atmosfera de quê? De otimismo, de ousadia, de proativismo espiritual. Você sai do lugar de quem só recebe e vai para uma atmosfera de quem está oferecendo. Você põe a mão, creia, porque é o Espírito Santo quem faz, amém? Coloque a mão sobre os enfermos, ore, querido. Ore no hospital, ore nas casas, ore no asilo, ore no abrigo, aonde você estiver, querido. Se você estiver na rua e tiver alguém enfermo, e você vê que aquela pessoa precisa de uma oração, e você tiver essa ousadia, ore por ela. Ore por ela. A oração, ela serve para nos desafiar. Para nos desafiar. E eu quero que você lembre aí agora no seu lugar, às vezes que você podia orar e de repente você não orou. Você veio para uma vigília, você vai estar aqui das 18 horas até meia-noite. Oração, querido. Dedique-se à oração. Pastor, vou ficar só 1 hora. Ore durante 1 hora. Pastor, vou ficar 2, 3 horas. Ore durante 2, 3 horas. Pastor, eu só tenho mais 20 minutos. Aproveite os 20 minutos e ore. Faça do seu tempo um tempo de qualidade. Ore. Ore, querido. Aplique. Seja aplicado naquilo que você está fazendo. Da mesma maneira que uma pessoa natural, quando ela se aplica em um objetivo, ela alcança o seu objetivo. Uma pessoa espiritual, quando ela é aplicada nas práticas espirituais, ela alcança também os seus alvos espirituais. Tem alguém enfermo na sua família? Hoje é dia de você orar por essa pessoa. Pastor, não tem como eu ir lá. Ative a sua fé onde você está. Abra sua boca e creia que o Espírito Santo pode fazer essa obra onde quer que essa pessoa esteja. Não há limites para a oração. O mar não é limite para a oração. O céu não é limite para a oração. Só existe um limite para a oração: a sua boca. Ou melhor dizendo, às vezes até o seu pensamento, porque você pode orar no seu pensamento. A oração, ela promove a cura. Mas vamos também no versículo 15 e 16. E a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A parte A agora do versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros. A nossa oração, ela também serve para pedir perdão. E a nossa oração serve para alcançar arrependimento. A nossa oração, ela tem o poder de nos absolver através do aval do Espírito Santo, através do aval de Jesus Cristo. Durante muitos anos, muitos de nós, querido, tínhamos por desencargo de consciência simplesmente sentar e confessar os nossos pecados e pronto. Mas quantos de nós, a partir do momento que confessávamos, saíamos e pecavam novamente? Já a oração do arrependimento, ela é uma oração diferente. Porque a palavra de Deus fala que aquele que confessa o seu pecado e o deixa, esse sim é perdoado. Confesse para quem? Primeiramente para o Espírito Santo de Deus. Primeiramente para Deus. Você pode sim dobrar os seus joelhos, independente do seu delito, independente do que você cometeu. Você pode sim se arrepender hoje, dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor: Senhor, eu estou em busca do arrependimento. Senhor, eu não quero mais voltar para essa vida de pecado. Senhor, eu estou totalmente constrangido com o que eu fiz. Busque o seu arrependimento. Busque um lugar de arrependimento.
oração pode nos levar a esse lugar. O texto bíblico ele está dizendo o quê? Que a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Querido, para deixar o nosso pecado, nós só podemos deixar o pecado através da fé. Porque tem pecado que é muito bom, não tem, querido? E você vai ter que olhar com os olhos da fé e falar assim, nossa, mas aquilo ali é bom demais. Mas pela fé, eu não vou chegar naquele terreno novamente. Pela fé, eu não vou tocar naquilo que é tão agradável para mim. Pela fé, eu escolho renunciar a essas práticas. E de repente você precisa daquela oração de fortalecimento, onde você vai dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, eu estou arrependido, mas eu sei que eu sou fraco, que eu sou falho. Então, Senhor, me fortaleça para que eu não volte para aquele pecado. Você pode pedir, e não é errado você reconhecer a sua fraqueza para Deus. Peça ao Senhor que te prive de certas circunstâncias, que remova de você um olhar de condenação, que remova de você de repente um olhar de desejo. Peça ao Senhor que te ajude a policiar a sua vida. Peça ao Espírito Santo em oração que te fortaleça, que te auxilie através dessa oração de fé. Querido, tem muito pecado na nossa vida que nós não vamos deixar ele através de convicção, nós vamos deixar ele pela fé. Tem muitos pecados na nossa vida que nós vamos abrir mão pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Nós vamos falar, Senhor, aos meus olhos parece até que eu posso fazer isso, mas se a sua palavra está dizendo que eu não posso, pela fé eu creio na tua palavra. Senhor, humanamente falando, eu vejo que eu poderia fazer, mas pela fé eu decido não fazer. Você quer um exemplo, querido? A palavra de Deus, ela nos garante que não há pecado na bebida. O pecado é você se embriagar, mas pela fé eu decido nem experimentar. Eu sei que eu posso desde que eu não me embriague, mas quem me garante que eu não vou me embriagar? Então pela fé eu decido evitar. Mas é só se embriagar, mesmo assim pela fé eu decido não confiar em mim. Eu decido não confiar na minha carne. Pastor, eu estou andando pela fé. Como que é sua fé, irmão? Eu espero a irmã me segurar, e depois pela fé eu vou tentar correr igual José. Não é assim, querido. Você não tem que esperar nem ela te segurar. Você tem que andar do outro lado da rua. E se ela vier correndo, você vai aprender a correr muito mais. A fé não é para você brincar com o pecado, é para você antecipar o pecado. Antecipe o seu pecado. Promova atitudes que vão fazer com que você vença o pecado. Se existem circunstâncias que você sabe que você peca naquela circunstância, use da fé e evite aquela circunstância na sua vida. Use da fé e fale, não, eu não vou. Eu prefiro evitar. A parte B do versículo 16 diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Está falando para você confessar para quem? Uns aos outros. Que de repente você está vivendo um pecado que você não está conseguindo vencer ele, ou você pecou contra o corpo, enfim, não sei. Aí nesse caso, se você sentir liberdade, nos procure, vamos orar juntos. Vamos chorar juntos pelo seu pecado. De repente o seu pecado está sendo um fardo tão grande para a sua vida. Vamos chorar junto, querido. Vamos dobrar os nossos joelhos juntos, vamos nos abraçar. Vamos clamar ao Senhor pelo perdão. Vamos clamar ao Senhor para que Ele te guarde. Vamos vencer juntos essa batalha. Às vezes nós ficamos com tanto medo de confessar pecados, querido, é porque nós temos uma noção, nós vemos tanta vergonha no pecado, e nós esquecemos de algo que é fato. A vergonha do pecado é momentânea, mas a glória daquele que confessa é eterna. Porque a partir do momento que você confessa o pecado, ele é perdoado e nunca mais aquele pecado vai ser jogado na sua cara. Enquanto você está guardando esse pecado, todos os dias o diabo está te acusando.
Todos os dias você está remoendo ele na sua mente. Todos os dias você está vivendo com esse bicho de 7 cabeças. Todos os dias você está achando que você é a pior pessoa do mundo. Agora abra a sua boca e confesse o seu pecado. A partir desse momento que você abrir a sua boca, confessar o seu pecado, o próprio Deus lançará o seu pecado no lago do esquecimento, e jamais aquele pecado será usado contra a sua vida. Porque o Senhor não quer se lembrar daquilo que te separa dele. A única coisa que Deus quer ter a memória é a cruz que te ligou a ele. O pecado que te separa dele, ele não quer ter isso em memória. O pecado, ele deve ser confessado. Hoje é dia de você orar pelos enfermos. Hoje é dia de você se alegrar com os que estão alegres. Hoje é dia de você orar pelo seu pecado. Hoje é dia de confessar o seu pecado. Você está numa vigília. O que vai ter hoje aqui, o que mais vai ter aqui é oração. Aproveite o ambiente de oração, e faça uso da sua fé para você alcançar esses objetivos. E para nós finalizarmos, versículo 17 e o versículo 18. Elias era um homem semelhante a nós. Veja o que olha, presta atenção. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. A oração, querido, ela serve para profetizar. A oração serve para você trazer à existência aquilo que ainda não existe. A oração serve para você visualizar o seu futuro e profetizar no seu futuro. Ele orou para que não chovesse e não choveu. Ele orou para que viesse chuva e a chuva veio. A oração serve para você ativar coisas que estão além. Como assim, pastor? Por exemplo, Senhor, hoje eu estou saindo dessa célula, só vieram 2 pessoas. Melhor 3, para não ficar tão feio, né, querido? Eu, meu líder em treinamento e o anfitrião. Senhor, eu sei que é uma vergonha, papai. Tem alguma coisa errada e deve ser na minha vida. Mas pela fé, Deus, você até posiciona lá na porta daquela garagem que é a sua célula. E você fala assim, pela fé, Deus, eu estou vendo inúmeras cadeiras. Nós não estamos triplicando essa célula, nós não estamos multiplicando, nós vamos triplicar. Eu não tenho um líder em treinamento, eu tenho 2 e tenho uma reserva que quer vir também. Eu não tenho um anfitrião, eu tenho 2, Senhor. Eu posso fazer a célula cada dia, eu posso fazer 2 células na semana. Faça uma oração pela fé, querido. Eu já fiz tantas orações, querido, profetizando na minha vida. Uma delas é a minha filha. O dia que eu descobri, eu e a Jéssica, a gente descobriu que a Jéssica tinha um problema, que ela não podia ter filho por hora. A primeira coisa que a gente fez, para de tomar esse remédio. Você não pode ter filho, esse remédio não faz diferença nenhuma. E vamos orar. E nós começamos a orar, querido. Eu era recém-casado e a gente orava e pedia pelos filhos. E eu falei, Senhor, na hora que o Senhor quiser mandar, o Senhor vai mandar, mas eu tenho promessa. O Senhor vai me dar minha descendência. Comecei a colocar, querido, no mundo espiritual, meus filhos. Comecei a orar pelo casamento dos meus filhos, no mundo espiritual. Está tudo sendo lançado. Pela faculdade dos meus filhos. Nem filho eu tinha, querido. E hoje eu tenho filhos. Você está desempregado? Comece a orar pelo seu patrão, não pelo seu emprego. Comece a profetizar, Senhor, abençoa o meu patrão, ele é uma bênção. Mas você está desempregado? Anteceda o seu contrato, ore pelo seu patrão, aquele que vai te contratar. Amém? Não adianta você orar para o Atlético, para o Cruzeiro, para o Flamengo, querido. Futebol a gente não ora não, amém? A gente torce, mesmo assim não pode ser fanático não. Estou falando para você anteceder algumas outras coisas. Seu ministério, sua vida espiritual, conquistas também, querido. Você que é jovem, ore pela sua faculdade. Pastor, mas eu ainda estou no ensino médio. Não tem problema, ore pela sua faculdade. Você não ora para as pessoas converterem, quem ainda nem conhece Jesus? Você está fazendo uma oração profética. Você está profetizando para Deus aquilo que você espera para a sua vida. Comece a clamar, comece a pedir. Dobre o seu joelho, reúna pessoas para orar junto com aquelas pessoas. Comece a pedir junto com aquelas pessoas. Fortaleça o seu espírito em unidade. Esteja alegre em comunhão com outros. Comece a orar junto com os outros.
A palavra de Deus me garante em Atos que aqueles homens e mulheres, eles estavam orando, mas eles oravam em busca de uma promessa, que do céu viria o Espírito Santo sobre eles. Veja que é uma oração profética, eles estão antecedendo o acontecimento. Eles não tinham evidência de que o Espírito Santo iria descer naquele lugar sobre a vida deles. Eles não tinham nenhuma evidência de que ia acontecer na festa de Pentecostes. Mas não eram as evidências que moviam aqueles homens. O que movia aqueles homens era a oração profética. Eles se reuniram de mãos dadas, não sei, ajoelhados, não sei, mas eles clamaram em concordância, e o Espírito Santo veio sobre eles naquele lugar. Uma oração profética. Você precisa começar a acreditar mais no seu potencial espiritual. Você precisa começar a acreditar mais naquilo que Jesus pode fazer pela sua vida. Você precisa dar um passo de fé, querido, e agarrar certos alvos de oração com tudo que você tem e falar assim: Espírito Santo, eu não me cansarei até que o Senhor venha e faça essa obra na minha vida. Você precisa ser obstinado pelos seus alvos de oração, querido. Obstinado em que sentido? Dobrar o joelho, orar. Mas passou uma madrugada, pastor, nada aconteceu. Vá para a segunda madrugada. Pastor, mas eu passei a tarde na igreja, nada aconteceu. Passe mais uma tarde, querido. Decida lutar pelas suas conquistas espirituais. Busque. A palavra de Deus, ela nos garante que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A sua oração, querido, ela pode muito. Amém? Vou repetir mais uma vez. A sua oração pode muito. E eu quero profetizar que hoje você vai dobrar o seu joelho ou em pé, sei lá o jeito que você vai orar. E eu quero profetizar que aquilo que sair da sua boca, em nome de Jesus, será feito. Aquilo que você abrir os seus lábios para falar, se você precisa do perdão, você vai ser perdoado. Se você precisa de alvos, você vai alcançar os seus alvos. Se é a cura que você tem precisado, você vai alcançar a cura. Porque nós estamos crendo na palavra, nós não estamos crendo na pregação de homens. Nós estamos crendo naquilo que a palavra nos garante. Mateus 6, entra para o seu quarto, fecha a porta, fala com seu pai em secreto, que te ouve e te recompensará. Hoje você não está no seu quarto, mas você pode fazer da sua cadeira o seu lugar de intimidade. E você vai ter o mesmo efeito nesse lugar que você está sentado. Amém? Você pode ficar de pé aí? O pessoal que vai assumir o louvor agora já pode subir. Nós vamos ter um momento agora de oração. Amém, querido? Nada melhor para a gente finalizar essa palavra do que orando. E nós